Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre os sabotadores da menopausa. Mas antes da gente começar, quero deixar um alerta aqui. Se inscreva no canal, porque aí você fica sendo informado de todo o conteúdo novo que eu postar aqui semanalmente, ok? Então, antes de começar, se inscreva aqui no canal. Então, o que eu quero dizer para vocês é que os sabotadores da menopausa não são coisas, nem são pessoas. Os sabotadores, verdadeiros sabotadores da menopausa, são padrões de pensamento, são padrões mentais, são crenças limitantes que trabalham contra você. E esses sabotadores da menopausa, eles estão por toda parte. Isso é um fenômeno universal. E eles ficam esperando o momento certo para dar o bote e entrar na sua vida e te derrubar. O que são, então, esses sabotadores, esses padrões mentais? São pensamentos engessados, são pensamentos dentro de uma caixinha que te impedem de alcançar seus objetivos e suas metas. A principal pergunta é: quão forte e influentes são essas crenças, esses sabotadores na sua vida? Infelizmente, quem sustenta esses sabotadores é a própria sociedade, porque a sociedade nos impõe um padrão de comportamento para seguir, de ações para fazer, o jeito de ser, o jeito de vestir, o jeito de falar. Então, a pressão é muito grande sobre as mulheres, mas nós é que somos as únicas responsáveis, precisamos definir os nossos próprios parâmetros para que nós possamos passar pela menopausa de uma forma saudável e tranquila. Durante toda a sua vida, com certeza você vai se deparar com muitos tipos de sabotadores. Eu trouxe aqui, hoje, os principais tipos para você identificar, para você fazer uma autoavaliação e verificar qual desses sabotadores ou quais estão exercendo influência na sua vida, ok? Vamos anotar? Estão com o caderninho e a caneta aí para anotar? Então, vamos lá. Então, o primeiro sabotador da menopausa, primeiro pensamento padronizado, a primeira crença limitante sobre a menopausa que sabota a mulher é o sabor crítico. Esse é o principal sabotador. Porque esse sabotador é aquela voz que critica todas as suas ações e ideias. É aquela voz interna que está sempre dizendo que você não é capaz, que não vai dar certo, que não vai funcionar, que é melhor você aceitar a situação do jeito que está. E esse sabotador crítico sempre vai te jogar para baixo. E o que ele faz? Ele invade os seus pensamentos com mentiras. Mentiras desse tipo assim, olha. A mulher pensa, eu emagreci, mas eu vou ganhar peso de novo, então é melhor eu guardar essas roupas antigas, de quando eu era mais gorda, porque eu vou precisar delas depois, porque o dia que eu engordar, eu tenho roupa para vestir. Então, assim, é uma autocrítica, a mulher emagreceu, mas já está achando que vai engordar de novo e que vai guardar as roupas, porque vai precisar daquelas roupas, porque certamente vai engordar. Então, quais são os danos que esse sabotador causa à mulher? Ele vai te impedir de se priorizar e de investir em um autocuidado saudável, e por isso você precisa de estar observando essas vozes internas, cortando essas vozes internas e substituindo esse pensamento crítico por pensamentos de carinho e amor por você mesma. O que você pensa sobre si mesma é que vai te ajudar a passar pela menopausa de forma tranquila e vai te ajudar a construir um futuro melhor. O segundo sabotador é o sabotador insistente. É aquele pensamento padrão que leva a mulher à necessidade de buscar a perfeição, à necessidade de buscar uma organização extrema. Então, esse sabotador fala para você que você precisa ser perfeita e que você precisa ser extremamente organizada, que você tem que ser extremamente correta. Então, com isso, você fica também muito sensível às críticas alheias. E esse sabotador chega na sua mente com a seguinte mentira. O pensamento é esse: o perfeccionismo é bom, é uma virtude, é uma qualidade, e eu tenho que pagar o preço alto por ser perfeccionista, por querer as coisas muito corretas e muito perfeitas. Mas isso é uma mentira, porque esse sabotador vai te trazer danos. Vai te trazer ansiedade por causa dessa
dessa corrida atrás do perfeccionismo, vai te trazer ansiedade, vai te trazer nervosismo, vai te trazer perda de energia, porque você vai ficar extremamente focada em não cometer erros e vai, como consequência, gerar frustrações para você, porque essa perfeição não existe. Nós vivemos num mundo imperfeito. O terceiro sabotador é o pensamento do sabotador prestativo. É aquela mulher que tem a necessidade e o impulso de ajudar os outros a qualquer custo, sem ter um equilíbrio entre dizer sim e não. Qual é a mentira que esse sabotador traz, esse sabotador prestativo? A mentira que ele traz é que você precisa fazer tudo para agradar os outros, que isso é nobre, mesmo que você se prejudique. Essa é a mentira que ele traz. E os danos que esse sabotador vai trazer para você, eles vão se estender na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida nos seus relacionamentos, e vai gerar culpa, exaustão, necessidade de sempre fazer mais, sempre estar se doando mais e de ser sempre melhor e mais prestativa, sem olhar para as suas necessidades, sem olhar para si mesma. O quarto sabotador é o pensamento da mulher hiperrealizadora. A mulher hiperrealizadora, ela fica altamente focada no sucesso, mas é o sucesso extremo. É aquela mulher que trabalha demais, que vive dedicada ao trabalho e dificilmente ela tem tempo para si mesma, dificilmente ela desenvolve uma vida fora do trabalho. A mentira que esse sabotador da mulher hiperrealizadora traz para você é que ela diz para você, a mentira é essa: para você ser aceita, você sempre precisa apresentar excelentes resultados. Você sempre tem que mostrar uma boa imagem. E isso acaba encobrindo totalmente a sua capacidade de autoaceitação, a sua capacidade de encarar as suas próprias vulnerabilidades. Qual que é o dano que esse sabotador vai trazer para a mulher? Vai trazer para ela o vício em trabalho, agenda superlotada, ativismo, aquela perseguição constante da alta performance e aquele desejo de querer ser melhor em tudo, tá? Então, isso é uma sabotagem, é um pensamento padronizado, uma crença limitante que é sua inimiga, vai atuar contra você, não vai te fazer bem. Agora, o quinto sabotador é a mulher que se coloca como vítima. Tá? É a sabotagem do vitimismo. Então, é a mulher que é muito emocional, muito temperamental e que usa os seus sentimentos e as suas emoções para conseguir conquistar a atenção e afeto dos outros. Na cabeça dela, ela pensa que precisa de se colocar como vítima para receber a atenção e o afeto das outras pessoas. Então, essa mulher tende a se martirizar e ficar com aquela sensação assim, ninguém me entende, nunca dá certo para mim, isso não é para mim, para minha vida, acontece com os outros, mas não acontece comigo. Então, aquela pessoa que se coloca no lugar de vítima. Qual é a mentira que esse sabotador traz para você? Exatamente isso. Esse sabotador vai colocar na sua mente a ideia de que para você receber a atenção e o amor que você acha que merece, você precisa se colocar na condição de vítima, entende? E qual que é o dano que isso vai trazer para a vida da mulher? Vai trazer desperdício de energia mental e emocional e vai fazer com que as outras pessoas também fiquem frustradas. Vai fazer com que as outras pessoas também fiquem frustradas, porque elas vão ver você nessa condição de vítima e elas nunca vão conseguir te satisfazer. Então, isso vai trazer danos para você e danos para as pessoas que convivem com você, que estão ao seu redor. Agora, o sexto sabotador é o sabotador hiperracional. É aquela mulher extremamente racional. Ela anula a parte emocional e dá destaque apenas à parte racional. Então, ela tem muito foco, um foco muito intenso naquilo que é prático, naquilo que é lógico, naquilo que é objetivo e naquilo que é exclusivo. E em qualquer situação, seja numa situação pessoal, familiar, no trabalho, nos relacionamentos, essa mulher põe o lado racional em destaque. Então, isso faz ela ter uma tendência ao ceticismo, e isso é um impedimento, é um bloqueio
para que essa mulher tenha contato consigo mesma, para que ela tenha contato com as suas emoções, com os seus sentimentos e com as suas próprias necessidades. Então, a mentira. Qual é a mentira que esse sabotador traz para a mulher na menopausa? A mentira, ela coloca na sua cabeça, na sua mente, que a mente racional é mais importante e que você precisa se proteger das emoções, né? Que você precisa se blindar e não ter contato com as emoções. Por isso, muitas vezes, a mulher que está nesse padrão aí de sabotador hiperracional, ela é muitas vezes tomada como uma pessoa insensível às emoções e às necessidades alheias, porque ela é muito focada na mente racional e ela blinda, ela isola as emoções. E qual que é o dano que isso vai trazer para a mulher na menopausa? Vai ser aquela mulher muito argumentativa, uma mulher com uma forte tendência ao debate, e por causa disso ela pode ser considerada pelas outras pessoas como uma mulher fria, uma mulher distante, ou uma mulher até, de certa forma, arrogante, porque é aquela mulher polêmica, né, que está sempre discutindo, sempre argumentando, então vai dar uma aparência de arrogância, de frieza e de distância. Agora, o sétimo sabotador é o pensamento da mulher hipervigilante. É aquela mulher que coloca o foco em tudo que pode dar errado e ela fica o tempo todo, 100% do tempo, em estado de alerta, em estado de vigilância, porque ela acha que a qualquer momento alguma coisa errada vai acontecer. Então, isso aqui é a crença da hipervigilância. Então, qual que é a mentira que esse sabotador traz para a mulher na menopausa? É aquela dúvida constante, a mulher que está sempre duvidando de si mesma, sempre duvidando da vida, sempre duvidando das outras pessoas, sempre duvidando do universo, dos acontecimentos, porque ela está a todo momento esperando que algo errado vai acontecer. Quais são os danos que esse sabotador traz para a vida da mulher? Desconfiança, ansiedade, estresse, exaustão física e emocional, uma alta expectativa de perigo e a mulher vai até desejar confiar nas outras pessoas, mas esse sabotador faz ela perder a confiança e por isso muitas vezes ela se sente muito sozinha para realizar qualquer tarefa, tá? Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão me acompanhando o raciocínio? Dá um ok aí nos comentários, ou então escreva sim, para eu saber que vocês estão acompanhando a minha linha de raciocínio aqui. Daí eu vou continuar. Agora, o oitavo sabotador. O oitavo é a mulher inquieta, a crença da mulher inquieta. É aquela crença, aquele padrão mental que leva a mulher a uma constante insatisfação, a uma busca desenfreada por mais emoções, por emoções maiores, e ela acaba não desfrutando o momento, acaba não encontrando realização no que ela está vivendo no aqui e agora. Porque ela tem aquela sensação de que nada é suficiente, porque ela nunca está satisfeita. Esse sabotador, então, vai levar a mulher a um patamar de negatividade, de pessimismo e de insuficiência, porque ela nunca está satisfeita, então ela vai estar sempre se sentindo insuficiente, inadequada. E qual é a mentira que esse sabotador traz para a mente da mulher? A mentira é a seguinte: você precisa se manter ocupada intensamente, você precisa estar buscando coisas novas para você viver de verdade. Só que isso é uma mentira, uma grande mentira. Para a gente viver de verdade, para a gente desfrutar da vida, nós não temos que estar ocupadas intensamente e exaustivamente, não. Isso é uma mentira. Quais são os danos que isso vai trazer para a vida da mulher? É uma busca frenética por novos estímulos, por novidades, e acaba que a mulher não mantém o foco em coisa nenhuma, porque ela fica pipocando aqui e ali. Ela está correndo atrás de novidades, atrás de novas experiências, de novos estímulos, então ela perde o foco muito rápido. O foco dela fica muito difuso, dividido em vários lugares e não numa questão só. Então, o que acontece? Isso faz com que essa mulher comece vários projetos, comece várias tarefas, mas não conclui. Ela fica com um monte de coisas começadas,
é um livro que ela começa a ler e não termina, é um curso que ela começa a fazer e não termina, é um trabalho manual que ela começa a fazer e não termina, então ela não aproveita seu tempo de forma sensata e não adquire aprendizagem, porque ela está sempre pulando de uma coisa para outra. E agora trago para vocês o 9º sabotador, que é o último sabotador que eu vou apresentar para vocês aqui agora. É o padrão mental da mulher controladora. Tá? Então, esse sabotador controlador é caracterizado pela necessidade exagerada da mulher de controlar as coisas, controlar as pessoas, controlar as situações, controlar os relacionamentos. Então, por causa disso, esse sabotador, essa mulher, ela está sempre envolvida em competição com outras pessoas, em desafios, em conflitos, e está sempre pronta a confrontar as pessoas, porque ela quer o controle da situação. Então, qual é a mentira que esse sabotador traz para a mente da mulher? Ele coloca na mente da mulher a seguinte questão: você precisa de controlar tudo, porque é isso que vai te dar segurança. Você precisa de controlar tudo para você conseguir fazer tudo o que você tem que fazer. Você tem que ter o controle. Você só vai ter segurança se você tiver controle das pessoas, das situações, dos relacionamentos, das coisas, etc. E isso é uma mentira, né, gente? Não é possível, ninguém consegue ter controle sobre tudo o tempo todo. Hein? A gente tem que ter controle sobre as nossas questões, sobre as nossas emoções, nossas reações, nosso comportamento, mas o que diz respeito ao outro é problema do outro. Nós não temos como ter controle sobre as outras pessoas e situações externas a nós. E quais são os danos que esse sabotador traz para a mulher? Esse sabotador vai trazer muita ansiedade, muita impaciência, muita frustração, porque essa mulher não vai conseguir, não é possível controlar tudo o tempo, 100% do tempo, né? Não é possível controlar tudo 100% do tempo. Então ela vai ficar muito frustrada com isso, porque ela vai verificar que isso é uma tarefa impossível. Agora vocês vão de me perguntar, e como vencer esses sabotadores? Quais são os caminhos, quais são as alternativas, as estratégias para vencer esses sabotadores? Então, eu trago aqui para vocês 3 estratégias para vocês combaterem esses sabotadores, tá? A primeira estratégia para vencer os sabotadores da menopausa é o autoconhecimento, é você investir em autoconhecimento. Você conhecer quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, quais são seus pontos fracos, quais são suas vulnerabilidades, quais são seus limites, até onde você pode ir e até onde você não deve avançar, né? Então, conhecer suas emoções, conhecer a origem, né, os gatilhos, quais são os gatilhos que ativam determinadas emoções na sua vida. Então, o autoconhecimento é uma ferramenta riquíssima, poderosíssima para você vencer esses sabotadores, tá? É o primeiro passo, acho que é primordial. A segunda estratégia para você vencer os sabotadores da menopausa é você estabelecer metas a alcançar, você colocar objetivos para você alcançar. E aí você vai estudar isso e fazer metas de curto prazo, metas de médio prazo e metas de longo prazo. E se for uma tarefa, se for uma meta assim muito gigantesca que você acha que vai ser impossível de realizar, divida essa meta em fatias, em etapas e vá fazendo uma etapa de cada vez. Quando você perceber, você já fez já cumpriu aquela meta grande, gigante, que inicialmente você achou que não era capaz de realizar, tá? Então isso é outra estratégia importante, que você derruba os sabotadores. E você tendo metas a perseguir, você tem foco, você tem direção, você faz um planejamento e vai atrás daquilo que você calculou e definiu como suas metas. E a terceira estratégia é você procurar discernir os seus pensamentos. Olha, gente, eu já falei isso aqui em outras lives. A gente não pode impedir, uma metáfora, você não pode impedir que um passarinho venha pousar na sua cabeça. Ele vem e pousa sem que você esteja esperando, sem que você dê licença. Mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Porque fazer um ninho demora muito mais tempo, é muito mais trabalhoso, mais demorado. Então, isso é uma coisa que você pode impedir. Então, é a mesma coisa os pensamentos. A gente não tem muitas
maneiras de impedir que os pensamentos venham, que os pensamentos sabotadores venham. Mas você não precisa de estender um tapete vermelho para ele, não precisa puxar uma cadeira para ele sentar e ficar ali hospedado na sua mente, né? Não deixa ele alugar um triplex na sua mente, não. Então, sempre que você estiver diante de uma situação difícil, procure discernir os seus pensamentos, procure diferenciar se aquele pensamento é um pensamento seu mesmo, um pensamento autêntico, racional, orientado pelos seus valores, pelos seus princípios, ou se esse pensamento que está surgindo aí na sua mente é uma crença limitante, é um padrão desses sabotadores, desses 9 que eu citei aqui, e que está falando mais alto aí na sua mente, querendo alugar um espaço aí na sua mente e transformar seus pensamentos, transformar seus sentimentos, suas emoções e, consequentemente, alterar seu comportamento. Então, você fazendo esse discernimento, você pode, então, focar naqueles pensamentos que são realmente seus, que são racionais, que são legais, são lógicos, e eliminar, né, descartar aqueles pensamentos que são pensamentos sabotadores, são pensamentos que vão, crenças limitantes que vão atuar contra você, vão trabalhar contra você. Então, lembre-se, para terminar aqui, um lembrete. Você é a única pessoa responsável pela sua própria vida e responsável pela sua felicidade. E você é capaz de gerenciar seus pensamentos e sentimentos. Você é capaz de se tornar cada vez mais forte para os seus ideais, tá? Não deixe que os seus pensamentos controlem você. É você que tem que ter o controle dos seus pensamentos. É você que tem que fazer a gestão dos seus pensamentos. Isso é inteligência emocional. E você tem capacidade para isso. Fazer a gestão dos seus pensamentos, de todos os seus pensamentos, de todos os seus sentimentos e de todas as suas emoções. Ok? Foi um prazer falar para vocês. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.